o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, decidiu ignorar a pressão ali da oposição e garantiu para os líderes do Senado que não pretende pôr em votação os pedidos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Alcolumbre está ali sob pressão da oposição, que alcançou ontem 41 assinaturas para protocolar um pedido de impeachment contra um ministro. Em reunião ali com os líderes, o presidente do Congresso afirmou, no entanto, que a prerrogativa de pautar do impeachment de ministros é exclusivamente dele. Nós até preparamos uma arte para te explicar como que funciona o rito de um pedido de impeachment. O presidente do Senado pode ignorar as 41 assinaturas? Eu já te dou um spoiler e ele pode sim. Como que funciona esse processo ali de rito de pedido de impeachment? Primeiro é feito esse protocolo, esse pedido é entregue. No caso, como aconteceu agora, eles conseguiram o número necessário, que é o número de 41 assinaturas, então foi protocolado. Mas depois que é protocolado, que é o passo que a gente está agora, vai para análise do presidente do Senado. E é o Davi Alcolumbre que vai decidir se ele vai pautar ou não. E aí é nesse impasse que a gente encontra agora, porque o Davi Alcolumbre já falou que não basta ter números. Não é somente uma questão numérica. Ele já deu algumas entrevistas e falou, inclusive, ali que é uma questão ali de validação jurídica e que ele não vai pautar, mesmo tendo essa pressão e ter o número necessários ali de assinatura. Mas caso o presidente do Congresso resolvesse ali pautar o pedido de impeachment, o que acontece ali logo em diante? É criada uma comissão especial e depois é admitido ali 3 testemunhas, ali houve testemunhas e emite um parecer também para decidir essa comissão especial o que acontece. E aí na nossa arte também, sobre essa questão do impeachment, eu até voltar aí na tela, pronto, a gente voltou aí. Depois que é formada essa comissão especial, tem o julgamento. E aí, esses julgamentos são necessários ali 2/3 de votos para acontecer o impeachment ali do ministro, que são necessários, na verdade, 2/3 significa ali 54 senadores. E se for aprovado essa votação em plenário, os senadores decidem ali por maioria simples se o processo é aberto. Não, perdão, desculpa. Depois da comissão especial, os senadores que vão ouvir, vai ter um inquérito se tem motivo sim para o pedido de impeachment, vai ter essa votação em plenário, que é uma votação simbólica, se vai abrir ou não, e depois que decidem abrir esse processo, é necessário ali 54 votos para, na verdade, abrir esse pedido de impeachment. E o que acontece, né? Quem que pode pedir um pedido de impeachment? A gente também tem essa arte para você. Qualquer pessoa pode protocolar um pedido de impeachment. Nesse caso, foram senadores, mas pessoa comum, você também pode protocolar um pedido de impeachment. Não necessariamente vai chegar ali de fato a análise ou mérito dessa questão, mas e quais crimes que podem ser considerados ali para você pedir o impeachment ali de um ministro do Supremo, são os crimes de responsabilidade, que é atuar em atividade político-partidário, proferir julgamentos quando deve se declarar suspeito e ser negligente ali no cumprimento de deveres. Lari, eu quero chamar atenção aqui para uma matéria de vocês aí de O Tempo em Brasília, do repórter Ed Júnior, que é o setorista de judiciário. Em 134 anos, nenhum ministro do STF sofreu impeachment. Já aconteceram inúmeros pedidos protocolados, 176, segundo a reportagem do Ed, para ser mais exata, mas nunca houve um julgamento de um ministro da corte. O deputado Nicolas Ferreira até sugeriu que iria ali pedir a destituição do senador Davi Alcolumbre, mas, Lari, no Senado a gente viu uma situação um pouco mais tranquila no que a gente diz respeito ali de sessão menos conturbada do que aconteceu na Câmara, até porque a sessão de ontem foi virtual, foi uma estratégia até do presidente Davi Alcolumbre para evitar o que aconteceu ali na Câmara. Mas como que essa situação e essa pressão vai desenrolar ali com o Davi Alcolumbre? Porque a gente vê uma estratégia da oposição. Na Câmara, a frente de trabalho é pressionar pela anistia e pelo fim do foro privilegiado. E no Senado, a frente de trabalho, ao que parece, é o impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. O que parece ser mais bem sucedido nessa estratégia? Se tem algo que eles vão conseguir de fato?
Olha, Letícia, eu acho que diante das últimas repercussões, dos desdobramentos que a gente viu ali, vamos colocar do meio da tarde de ontem para hoje, né? Declarações, posicionamentos de líderes partidários e do próprio presidente da Câmara, Hugo Mota, né? Quando a gente analisa num espectro maior aí, Câmara e Senado e a pressão que a oposição está fazendo, se a gente pode selecionar na pauta da oposição o que pode caminhar, e aí sem cravar se vai ser aprovado ou não, se tem quórum suficiente para ser aprovado ou não, mas que pode avançar no debate, né? Eu acredito que seja a questão do fim do foro privilegiado. E repito, não necessariamente nesses termos e não necessariamente que exista um clima favorável para a aprovação. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque no Senado, como você bem disse, Letícia, o presidente Davi Alcolumbre já sinalizou para os líderes que impeachment de Alexandre de Moraes não está em análise, não será analisado de jeito nenhum. E na Câmara, a gente viu integrantes do Centrão, e quem pode, o Centrão, né, aquela reunião de vários partidos ali, em termos numéricos, é o Centrão que define aprovações ou rejeições de propostas, integrantes importantes do Centrão, passando ali a informação, né, passando o recado que a anistia, como está sendo defendida agora pela oposição, anistia ampla e restrita aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, não interessa ao Centrão. Na verdade, o que esses líderes estão cobrando, né? Eles estão cobrando que haja uma definição melhor de qual que é a proposta de anistia que a oposição vai, de fato, tentar colocar para votação. Então, tendo em vista que no Senado a questão do impeachment de Moraes já praticamente está descartada por Alcolumbre, se a questão da anistia ainda está muito em aberto e o próprio Centrão cobrando aí uma definição melhor dos termos dessa anistia. Se a gente pega a pauta que tinha impeachment de Moraes, anistia e o fim do foro, talvez o fim do foro privilegiado seja aquele texto que tenha uma melhor condição de avançar no sentido do debate no Congresso Nacional, mas sempre colocando como possibilidades, né, Letícia? E aí, só para destacar, mais cedo você abriu o programa falando sobre essa matéria do Edio Júnior, muito interessante, inclusive, né? Convido quem quiser ler a reportagem completa, está lá em otempo.com.br. Ele destacando, Letícia, que impeachment de ministros do Supremo está previsto em uma lei de 1950, como você bem disse também, nunca aconteceu, mas o Edio Júnior traz lá na reportagem um destaque de que em 1894 o Senado rejeitou a indicação de Cândido Barata Ribeiro, alegando que ele não tinha a requisição de notório saber jurídico. O Edio explica ali na matéria que ele chegou a exercer ali 11 meses, foi ministro da corte, mas depois o Senado decidiu, então, afastá-lo, mas isso lá em 1894. Então, são questões que estão sendo colocadas em destaque pela oposição, mas quando a gente pega um histórico, quando a gente pega ali na prática o que pode acontecer ou não, aí a gente vê que a história é mais complexa e a gente vê também que está na mão de Davi Alcolumbre, é ele que define se vai aceitar ou não, e por enquanto a sinalização é essa, né, Letícia? E, Lari, essa questão do fim do foro privilegiado é importante a gente lembrar também para quem nos acompanha, porque isso aí é alvo também, até não tem consenso, inclusive, entre os parlamentares, porque essa questão do foro privilegiado é uma questão que muitos parlamentares, inclusive, defendem para eles não pararem esses processos, essas questões ali em um juiz de primeira instância, que pode decidir ali, então já vai ali para o Supremo, só que ali, a partir que você vai para o Supremo, você não tem mais condições de recorrer. Então essa que é a preocupação ali, que é um tempo ali que as defesas usam, inclusive ali para prorrogar esses processos, protelar todos esses processos também. E a gente tem visto também, e que é a preocupação ali da oposição, é o argumento que eles usam, é que a gente tem visto nesses últimos anos um Supremo Tribunal Federal cada vez mais atuante, né? Tem fechado o cerco e tem fechado mais, se envolvido e tem está com os olhos ali abertos para tudo que
que tem acontecido nessas questões políticas. Então, é algo ali que realmente são 3 pautas, né, que estão pedindo. Não sei até que ponto que eles vão conseguir, mas a pressão realmente vai continuar, e já deram uma amostra do que aconteceu nesses últimos dias, principalmente chegando ali, a gente comentou isso ontem, o julgamento ali do ex-presidente Jair Bolsonaro no processo ali de tentativa de golpe de Estado. Então, à medida que esse julgamento vai se aproximando, essas pressões também vão aumentando. Mas, Lari, antes da gente encerrar, os ânimos, queria te perguntar se os ânimos estão mais calmos na Câmara. Ontem a gente discutiu bastante isso, e eu te pergunto como que tá a situação lá, porque ontem o líder do PL na Câmara, o Sóstenes Cavalcante, pediu desculpas ao presidente da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota. Vamos até acompanhar o que disse o Sóstenes Cavalcante. E eu quero aqui em alto bom som dizer que ontem, inclusive, eu ouvi fala do deputado Chico Alencar, que quero corroborar com Vossa Excelência, deputado Chico Alencar. O presidente Hugo Mota não foi chantageado por nós. Ele não assumiu compromisso de pauta nenhuma conosco. Eu disse isso ontem na coletiva de imprensa. Há um compromisso dos líderes dos partidos que eu anunciei. E nós, líderes dos partidos que compomos a maioria desta casa, vamos pautar, sim, o fim do foro privilegiado e a anistia. Os líderes partidários. Não é o presidente Hugo Mota. Não existe chantagem nesta casa. E eu não gosto de fazer coisas, apesar que eu não fiz isso em público, não te expus publicamente, mas ontem, com acirrados ânimos, eu, com Vossa Excelência, não fui correto e te peço perdão da tribuna da Câmara. Não fui correto no privado, mas faço questão de vir em público e te pedir perdão. O presidente Hugo Mota também falou e fez questão ali de reforçar que não negociou nenhuma pauta. Vamos acompanhar também. A presidência da Câmara é inegociável. Quero que isso fique bem claro. As matérias que estão saindo sobre a negociação feita por esta presidência para que os trabalhos fossem retomados não está vinculada a nenhuma pauta. O presidente da Câmara não negocia as suas prerrogativas, nem com a oposição, nem com o governo, nem com absolutamente ninguém. Lari, depois de uma sessão em que o Hugo Mota pouco protagonismo teve, como nós discutimos isso aqui ontem, é interessante observar essas falas. Queria te perguntar, Lari, a situação faltou o controle na Câmara? Olha, Letícia, é difícil falar em retomada de controle, mas eu queria só voltar um pouquinho na fala do Sóstenes, esse trecho que a gente ouviu aí, esse pedido de desculpas, né, que ele fez na tribuna, o finalzinho da fala dele, eu queria só abrir aspas aqui para a gente entender um contexto maior, que abre aspas para essa fala do Sóstenes. Nós não estávamos emocionalmente estruturados para aquilo, fecha aspas. E aí eu fiquei pensando, assim, na sinceridade dessa fala, e quantas vezes e como a gente pode aplicar na nossa vida, inclusive, essa fala em vários momentos, só para trazer um pouquinho de descontração aqui para essa sexta-feira, porque eu achei muito curioso, assim, achei de muito destaque e de um simbolismo muito importante esse pedido de desculpas na tribuna feita pelo Sóstenes. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Sóstenes poderia ter feito esse pedido de desculpas em conversa com jornalistas. Ele podia ter feito esse pedido de desculpas numa coletiva. Quando ele escolhe ir ao plenário, quando ele escolhe ir à tribuna e fazer esse pedido público de desculpas, isso tem um simbolismo muito forte. Tem um simbolismo muito forte no sentido de mostrar que a oposição está recuando. Temos ali os integrantes mais inflamados, podemos, né, a gente pode pensar aqui em alguns nomes, temos os integrantes mais inflamados, mas essa fala do Sóstenes mostra que o líder do partido, né, aliás, que ele que é uma liderança, está pedindo desculpas, então que o movimento agora do partido é de fato de um recuo e ele reconhecendo que foram longe demais, digamos assim. E aí você me questionou se podemos falar em retomada do controle. Eu acho difícil falar em retomada do controle nesse momento, mesmo que os ânimos tenham, né, se acalmado, mesmo que já não estejam tão exaltados, até porque hoje é uma sexta-feira, não há sessão no plenário, né, os trabalhos meio que já pararam, vão ser retomados na semana que vem, mas
um recuo da oposição com o reconhecimento de que foram longe demais é um bom sinal para a gestão de Hugo Mota. Hugo Mota, que sai muito fragilizado, muito desgastado de toda essa situação, né? A gente viu várias vezes aquele vídeo dele tentando sentar na cadeira, sendo reproduzidos aí ao longo dos últimos dias. Então, isso é um retrato ali de um desgaste significativo, mas a gente viu também ele se posicionando ontem, por exemplo, nesse trecho da entrevista que a gente viu, um posicionamento público de que, né, ele vai manter ali, ele vai destacar, ele vai chamar para si as prerrogativas da mesa diretora da Câmara e que não estariam em negociação. Portanto, fazendo todo esse preâmbulo, Letícia, Fred e quem nos acompanha, né, para dizer que existe agora uma tentativa de retomada desse controle. Estou falando isso por quê? Porque há pouco a Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados divulgou o cronograma de sessões do plenário da semana que vem. Então, Hugo Mota chamou aí uma reunião presencial do plenário para terça-feira, na quarta-feira também presencial e na quinta-feira semipresencial, ou seja, né, ele não adotou aquela estratégia que foi colocada em prática pelo Davi Alcolumbre no Senado, por exemplo, de fazer sessão remota para garantir que a sessão aconteceria, etc. Não, para a semana que vem ele está chamando 2 sessões presenciais nos 2 principais dias de votações no Congresso, né? Mas essa pauta ainda não foi divulgada. Tende a ser uma pauta menos tensa, com projetos de mais consenso para garantir, né, a retomada desses trabalhos. Mas, Letícia, eu acho que a gente chega ao fim de uma semana muito conturbada, muito caótica no Congresso Nacional, torcendo, inclusive, para que semana que vem esse controle de fato seja retomado, para a gente poder ver no Congresso a retomada de debates que de fato fazem diferença para a vida das pessoas, para que a gente veja ali debates que de fato vão alterar, vão beneficiar, vão tornar a vida do cidadão mais fácil, né? Igual a gente viu, por exemplo, ontem no Senado, eles aprovando a medida provisória que amplia a isenção ali do imposto de renda, né? Uma medida provisória do governo, mas que, como a gente lembra, precisa de análise do Congresso, para que a gente veja a retomada desses debates mesmo, né? A gente já falou aqui algumas vezes que a questão da anistia ainda não é uma pauta das ruas, então, para que os parlamentares se voltem para as questões econômicas, sociais, porque ano que vem é ano eleitoral, então esse segundo semestre é muito importante para essas propostas de interesse mesmo poderem caminhar, poderem ser aprovadas, analisadas, debatidas, aprimoradas no Congresso, no sentido de melhorar mesmo a vida do cidadão. Letícia. Olá, eu perguntei sobre essa questão da Câmara estar sob controle, porque a gente viu, pelo menos, ali uma estratégia do Hugo Mota de dar várias entrevistas, né, desde que aconteceu toda essa cena que a gente está acompanhando, que era ele tentando ali retomar o controle ali da Câmara, dos deputados, tentando sentar na sua cadeira. Desde que isso aconteceu, a gente viu ele dando várias entrevistas, que é um comportamento até um pouco distante, né, diferente do Hugo Mota. O Hugo Mota evita ali ao máximo, a gente já falou isso aqui algumas vezes, a se posicionar. Ele é pressionado, mas ele foge, ele não se posiciona sobre alguns assuntos. E eu perguntei isso porque o Tempo Brasília publicou uma matéria agora há pouco, porque o Hugo Mota deu mais uma entrevista, dessa série de entrevistas que ele tá dando desde dessa grande obstrução que durou ali mais de 34 horas na Câmara. Ele deu ali uma entrevista que mostra ali pelo menos que ele tá tentando ali tomar as rédeas da situação, e que ele sinalizou que o Eduardo Bolsonaro deve deixar de ser deputado, que segundo ele deu ali essa entrevista ao Metrópolis, ele fala, não há mandato à distância. Pelo menos é uma tentativa ali do Hugo Mota, né, Lari, tomar as rédeas nesse caso. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro, ele pediu a licença dele acabou, e aí os salários, né, os vencimentos deles, ele começou a receber esses vencimentos em agosto, porque é um protocolo ali automático da Câmara. É só no fim do ano, por conta de faltas, que ele pode vir a perder esse mandato, né, Lari? Exatamente. É importante você destacar essa questão, né, Letícia? Sim, o fato de Hugo Mota vir a público aí em diferentes entrevistas, seja ali na chegada da chapelaria da Câmara, né, que é aquela entrada principal ali da Câmara, falando com jornalistas, seja essa entrevista também muito relevante que ele deu ao Metrópolis, é também um posicionamento, né? Faz parte de uma estratégia de posicionamento, e chama muita atenção essa fala a respeito do Eduardo Bolsonaro, né? Porque também, se a gente for colocar no pacote de
de desgastes de Hugo Mota dos últimos tempos, essa questão do Eduardo Bolsonaro também está ajudando a desgastar a figura dele, né? Porque quando ele cobra ali, né, que o deputado precisa estar em exercício, etc, 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 ele está defendendo a Câmara dos Deputados, e quando isso não acontece, também ajuda a desgastar a Câmara e, consequentemente, a figura do presidente da casa, que é o Hugo Mota. Então, muito relevante, sim, ele cobrar isso e dizendo que colocando a importância desse retorno ao Brasil. Então, também mais um tema que vai agitar o Congresso nessas próximas semanas, né? Que tende também a acirrar um pouco mais os ânimos, se isso, dependendo da decisão que vai ser tomada a respeito de Eduardo Bolsonaro. Mas a gente espera, né, Letícia, que não sejam repetidas as cenas que a gente viu nessa semana lá na Câmara dos Deputados.